Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Mais uma terça-feira em que estamos aqui reunidos para dar continuidade à leitura desta obra, Saúde, um novo olhar, um livro de Dr. Renato Bertati. Hoje temos conosco Marcos Castro, que vai fazer a orientação, vai fazer algumas explicações. No fundo, vai orientar e dar apoio a esta leitura. Obrigada, Marcos. Também temos a Cleusa, que vai fazer hoje a leitura de um trecho da obra A Cura, de Bert Hellinger, este livro, e depois dar continuidade à leitura do livro A Saúde, um novo olhar, que estamos na página 223. Recordo que este encontro é gravado e mais tarde disponibilizada a gravação no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. E agora passo para você, Marcos. Obrigado, Manuela. Muito boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bom estar aqui de novo. O último encontro que eu deveria estar aqui teve um imprevisto, eu não consegui vir. Agradeço a Cleusa, que também esteve presente aqui para acompanhar. Né? Sempre é muito bom essa partilha, e que bom que podemos também contar uns com os outros, né? Acho que esse grupo ele foi se tornando isso também, assim, né? Essa proximidade muito gostosa, assim, que quando a gente se encontra é muito bom esse compartilhar, esse seguir adiante juntos. Então eu agradeço muito a cada um de vocês aí. E que bom que hoje estou aqui. O motivo foi muito bom de não estar aqui, né? Porque a gente estava só para compartilhar com vocês, nós estávamos com o filho instalado já para fazer uma determinada faculdade e naquele dia que ele começou as aulas veio a notícia que ele tinha passado na faculdade que ele mais queria estar, né? E ele não tinha visto ainda o e-mail dele. Então foi assim, pai, vem me buscar que eu quero estar lá naquela determinada faculdade. E aí foi uma correriazinha boa, né, de ver a felicidade também dele de estar no local que ele gostaria. Então, obrigado pela compreensão de vocês também, assim, e pela celebração juntos, que muitos mandaram mensagens, né, muito carinhosos, tá sendo um momento muito legal também. Muito obrigado. Viu? E depois eu quero falar um pouquinho sobre filhos adotivos, que eu sei que foi o tema da última aula. Quero compartilhar algo com vocês também. Podemos fazer a leitura com a Cleusa, então, começando do livro A Cura. Então, a sugestão da gente ler esse texto é que, na leitura do livro do Renato, ele trouxe algumas observações que surgiram muitos questionamentos a respeito de alma, espírito, campo espiritual. Então, daí eu sugeri que aqui a gente lê o que o Bert escreveu sobre esse assunto, né? Então, é o livro A Cura, do Bert Hellinger, né? Na página 22, o tópico é alma e espírito. Primeiramente, explicarei algo sobre os termos campos espirituais e alma. Durante uma conversa com Rupert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais, e, nesse sentido, também dos campos morfogenéticos. Ele me disse que, no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram, em diferentes áreas da vida, a atuação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falou-se também sobre uma alma mundial. Uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com as concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo. Ao invés de falar sobre uma alma coletiva, falava-se sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual.
Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas desse campo, tornando-se o mesmo objetificado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual, que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tomam a serviço todos aqueles que pertencem a esse campo espiritual. Todos que pertencem a esse campo têm de concordar com essas suposições, mesmo que contradigam a razão. Esse campo espiritual define, principalmente, aquilo que pode ser percebido e sabido pelos que pertencem a uma alma coletiva. E, dessa forma, esse campo espiritual. Assim, tais campos espirituais não estão, de forma alguma, relacionados a algo espiritual no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistema de crenças que servem a outros fins. Como poderá ser visto melhor mais adiante nesse livro, o sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do assumido pela mesma expressão campos espirituais. Por isso, utilizo o termo campos espirituais apenas em conexão com a alma coletiva. Os campos espirituais estão a serviço da alma coletiva e da união de seus membros. Os campos espirituais possuem pouco em comum com a palavra espírito, em seu sentido amplo de inteligência criativa e amor criativo, chegando até mesmo a opor-se à mesma. Por isso, em minhas explicações subsequentes, a palavra espírito não possuirá o mesmo sentido que possuem campos espirituais. Os sistemas de crença. O campo espiritual, que une os membros de nossa alma coletiva por meio de convicções em comum, constitui um empecilho às nossas observações racionais. Contudo, tais convicções são de forma contrária a toda razão, aceita pelos membros desse campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva. Por quê? Porque qualquer divergência com relação às suas convicções é associada ao medo de perder o direito de pertencer a essa alma coletiva. Como você já deve ter percebido, aqui entram em jogo os outros círculos da nossa alma coletiva, por exemplo, a religião, assim como outras filosofias. Elas estabelecem seu poder e influência do medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva. Medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos delas. Eu acho que esse texto já dá uma ilustração sobre o que a gente leu e discutiu na semana passada. Eu não sei para vocês, se alguém quer colocar mais alguma coisa, se trouxe mais dúvidas. Daí o Marcos está aí para poder ajudar. Como é o nome disso, quando a Cleusa traz, né? Esse medo de deixar de pertencer a essa alma coletiva. Quando se está nesse nível, dentro dessa alma coletiva, a gente fala tanto, nós estamos falando do quê aqui? Que tipo de consciência é essa? Pessoal. E dentro da consciência pessoal, aí nós estamos na boa consciência ou na má consciência? Aí, assim, quando eu estou adstrito a essas informações, não é? A esse campo espiritual que traz as crenças, os valores, eu vou dizer de uma forma geral, essas informações, quando eu estou ali adstrito a elas e me agarrando a elas, eu estou na boa consciência. E justamente quando se dá um passo além desses limites, se vai para a má consciência. Então veja que a gente já falou bastante disso, né, até, como é sutil, inclusive, para ter uma
consciência clara, uma clareza e uma percepção dessas informações presentes nos campos espirituais, porque estão também no que a gente chama desse inconsciente e que velam para que todos tenham o seu direito de pertencimento reconhecido. Então, eu não sei se fica um pouco confuso, até queria saber o que que vocês discutiram, porque eu não consegui assistir a aula. E a Cleusa trouxe uma provocação. Isso que ela traz para vocês, traz mais clareza ou dificulta um pouquinho? Então, Naldo quer Marcos, falar. eu havia dito o seguinte, né, que no aprendizado que eu tive é que a constelação ela se move no campo do espírito, né? E não no campo de um espírito, né? Então, quer dizer, essa apresentação do Bert deixa muito claro isso, de que o que ele fala em relação à constelação é no campo do espírito, do campo maior, e não no campo de um, né? Não é um espírito que é tratado dessa questão na casa espírita, foi o que eu coloquei, né? E é no campo do, né? E essa observação que ele faz também da palavra alma, e essa associação, muitas vezes, a esse aspecto religioso, quando você traz a palavra campo, em algum momento, o que estava acontecendo assim? Olha, a constelação não está adstrita a algo estritamente religioso ou vinculada a uma religiosidade, a uma religião. A palavra campo, inclusive, trouxe a oportunidade de se estudar esses campos, de se medir esses campos, sem que isso fosse associado à religião em si, ou causar esse tipo de confusão. A palavra campo também teve esse aspecto no trabalho do Hellinger, para que isso fosse medido pelos, né, cientistas, inclusive, quando começaram a estudar esses campos e, sim, medir o alcance desses campos. Ela teve um aspecto sutil aí que o Bert em algum momento já falou sobre isso, assim, pelo menos eu já escutei o Bert falar isso. Que mais? E aí quando fala de alma, enquanto o pessoal, se alguém quiser falar, por exemplo, eu uso muito a palavra alma. Aí tem algo também, obviamente, do meu sistema, das informações que trazem, talvez alguns que já tiveram em algum momento comigo, em algum workshop, vai ver que eu uso a palavra alma. Quando vocês trouxeram o tema sobre a adoção, os filhos adotivos, né, às vezes eu falo assim, essa dinâmica presente com relação aos filhos adotivos é tão forte quando se tem que olhar ou escolher entre os pais biológicos e os pais adotivos. Aí eu digo assim, ó, isso é um rasgo na alma dessa criança, porque essa criança fica dividida. E quantas vezes adultos vêm para mim assim: "Olha, não consigo tomar decisões". E nós já caímos nessa dinâmica em algumas vezes, porque é como se tivesse que escolher entre esse pai biológico, entre esse pai adotivo, e isso separa. Então eu uso essa expressão, assim, é um rasgo na alma. Então veja que eu uso bastante essa expressão rasgo na alma, falando da alma, quando também eu poderia falar de algo ainda mais abrangente e dissociado dessa religiosidade, para trazer o que o Ronaldo falou, assim, desse espírito, esse amor do espírito. O Bert, em outros momentos, ele mencionava algo como assim, olha, ainda abrangente, e ele dizia: "Uma fonte eterna superior". Uma fonte eterna superior que guia esses campos que estão aqui, que também vela dentro dessa consciência coletiva, aonde se faz presente a alma coletiva. E aí trazendo isso para essa dinâmica da adoção ou dos filhos adotivos, é muito bonito quando nós podemos trazer para dentro de uma constelação o olhar desses pais adotivos também para os biológicos. Sair daquele julgamento, né, de que talvez eles abandonaram,
ou a mãe tem determinadas características, o pai outras características que não concordam, ou foram violentos, e de repente, todo esse processo que acontece nesse sistema pode se acalmar quando esses pais podem se olhar. Pais adotivos que também trazem para o seu olhar os pais biológicos. Eu me lembro de uma vez, em uma determinada constelação, em que a pessoa tinha 7 filhos adotivos. E é claro que vocês devem imaginar o quanto essa mulher se empenhava para fazer tudo para esses filhos, a sua vida ali com esses filhos. E de repente, quando colocamos esses 7 filhos, alguns deles simplesmente, assim, tapavam os olhos e não olhavam de forma alguma para ela. Não olhavam para ela, não significa que: "Ah, nossa, ela é ruim", não. Aí, quem não entrava de jeito nenhum no olhar dela? Os pais biológicos. Quando ela foi capaz, depois de muito tempo, perceber que os pais biológicos estavam ali por perto, ela tomou um susto. Porque, assim, nunca havia sequer passado pela consciência essa inclusão desses pais biológicos. E então, à medida que ela pôde também dar um lugar para esses pais biológicos, esses filhos foram tirando a venda. Esses filhos foram se aproximando também de ambos. Por quê? Porque aí esse caminho para esses filhos que foram adotados fica livre para esses pais biológicos também no coração. Muitas vezes não é possível que isso se opere de uma forma física, um contato, às vezes até é, mas internamente esses filhos também buscam esses pais adotivos. Quantas vezes eu já percebi que na adolescência especialmente, esses filhos demonstram essa busca interior. E demonstram de que forma? Demonstram buscando mesmo algo que nem sabe o que é, e claro que esses filhos tantas e tantas vezes negam. Se o pai biológico chega para ele e fala assim: "Ah, eu vou te apresentar", o pai adotivo chega: "Eu vou te apresentar seus pais biológicos". Acha que esse filho, de uma maneira livre e espontânea, vai dizer: "Ai, sim, eu quero tanto, estou esperando aqui para conhecê-los". Não é assim, por conta dessa lealdade. Porque e agora, ele pode mostrar esse amor também a esses pais biológicos? Também aos pais adotivos? Como fica isso na balança? Então veja como isso atua fortemente na vida dos filhos. E o que eu percebi é que justamente nessa fase da adolescência e nessa busca, tantos filhos adotivos saem de casa. Eles não sabem porque eles estão saindo de casa, mas no fundo eles estão na busca desses pais biológicos, que até então não entraram no olhar dos pais adotivos. E os filhos vão fazer o quê? Eles vão trazer também informações desse sistema originário, de onde ele ganhou a vida. Isso não tem como ser diferente. Até que possa realmente esse caminho ficar liberado para esses filhos, sem esse rasgo na alma, para trazer aquela expressão inicial, de fazer qualquer tipo de escolha entre um ou outro, entre aquele que deu a vida, entre aquele que garantiu a sobrevivência, mas sim trazer todos eles profundamente no seu coração. Isso acalma não só o filho, mas isso acalma todo esse sistema, onde esses pais biológicos também podem ser reconhecidos e talvez até receber um agradecimento pelo presente que foi ter esse filho agora também em uma outra família, também tendo outras condições, também se alimentando de outras informações dentro do sistema e também se desvencilhando de tantos emaranhamentos que ficam com esses pais biológicos. Existem muitas dinâmicas dentro desse sistema da adoção. Eu gosto muito desse tema, então por isso que eu trouxe algumas pinceladas aqui para vocês. E aí eu não sei como foi a discussão ou o que gerou em vocês durante essa semana. Se alguém quiser compartilhar algo, pode ficar à vontade.
Vocês ficaram muito quietinhos assim agora. Marcos, Oi, Vera, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Então, Marcos, eu entrei no grupo um pouco mais tarde naquele dia e eles estavam falando de adoção, né? E eu me achei meio em dívida com você. Mas já que eles estavam falando em adoção, eu falei, eu vou compartilhar com eles, porque é o grupo, né? Então, já faz algum tempo, nós estávamos lendo o livro do Bert, falando sobre adoção, e eu fiquei assim, pensando, né, que a minha sobrinha é adotada, e eu falei que a gente não se falava sobre isso, né? E aí, não sei se você lembra, se lembra? Pode ir falando que eu vou lembrando. Eu lembro. Então, daí você falou, não fica preocupada. Ah, será que eu vou falar? Como é que eu falo? Como é que eu faço? Que hora, né? Porque com a minha irmã eu falo e eu levo as coisas do grupo, tudo. Mas ela não fala com a minha sobrinha, eu não falo com a minha sobrinha. Daí você falou assim, vai surgir um momento, né? Fica tranquila, vai surgir um momento. Como que eu não tivesse que procurar. Olha, fulana, vamos falar sobre isso? Não precisava, que eu gosto de fazer assim. Então, depois foi passando o tempo, ela teve algumas dificuldades e no momento nós falamos pelo WhatsApp. Olha que falta de coragem, né? E eu falei para ela, olha, não sei se alguma coisa, né? Mas eu tenho essa conversa no WhatsApp. Quando você quiser falar sobre a adoção, eu posso falar com você. É que eu não falo porque eu não sei se você quer falar sobre isso. E quando você quiser falar com a minha irmã, você pode falar, porque com a minha irmã eu falo sobre isso. E ela pegou e respondeu. Ela falou, tia, eu estou olhando para isso. Está muito difícil continuar sem olhar para isso. E eu estou precisando olhar para isso, mas ela falou que ela não queria falar comigo sobre, nem com a minha irmã. Eu falei, você não vai magoar a minha irmã. Você pode falar que minha irmã está pronta. Ela falou, não, mas eu não estou pronta. E eu falei, né, dela olhar para esses pais, né, incluir dentro do coração, que ela não precisava ir procurá-los, porque a gente não tem mais como talvez fazer isso. Mas se ela colocar no coração, já era o suficiente. E ela tem uma cunhada, que é a irmã do marido dela, ela compartilhou com ela esse segredo, né? E essa cunhada é pastora. E aí foi tendo um movimento. A minha sobrinha não ia para a igreja, começou a ir, né? E foi tendo um movimento, e a pastora pediu para falar com a minha irmã, você vê. A minha sobrinha não falou. Mas a pastora foi lá e pediu para minha irmã contar toda a história. E a minha irmã contou, foi bom para minha irmã, né? E ela foi criada com muito amor. Nós amamos muito ela. Até parece que ela não ama muito a gente. Ela anda muito brava. Mas ela foi igual a minhas filhas. Ela foi criada muito com as minhas filhas. Então, como você falou, fica tranquila. Tudo vai acontecer na hora certa. Eu achei que eu tinha que dar um passo, mas eu não dei. Mas as coisas, sabe, o dia de dar o passo foi o dia que eu falei pelo WhatsApp. E aí ela falou no WhatsApp. Escreveu, e eu escrevi. E foi assim. Então, eu fiquei meio com uma dívida para compartilhar com você e com o grupo. Mas daí estava o René. René. Estava o René e eu falei, mas eu não vou deixar passar, eu vou falar. Daí eu falei, foi isso.
Então, gratidão imensa. Obrigado, Vera. Obrigado, assim. Por que às vezes eu falo assim, não vai falar agora, não é? Porque também nós precisamos do nosso tempo. E esse tempo não é esse tempo da razão, assim, da cabeça de que, nossa, agora eu descobri algo e eu preciso lá repassar isso rapidamente, né? Porque eu tenho uma informação nova. Às vezes nós precisamos deixar essa informação nova também atuar em nós. Então, veja que quando isso atua em nós, aí eu percebo que algo vai se abrindo para esse outro também. Porque eu não vou chegar para esse outro como se eu soubesse de algo, inclusive melhor que ele, lidar melhor que a situação, mas eu também vivenciei essa experiência de dar um lugar no meu coração para esses pais dessa menina. Esse é o ponto. Porque quando eu consigo dar um lugar também no meu coração para esses pais e olho para essa menina também com esses pais, mais uma vez, ela já não precisa mais ficar tendo que escolher entre um e outro. Porque isso que eu disse no começo é justamente o que você está trazendo. Como eu vou conversar com essa mãe adotiva e demonstrar algo dentro dessa minha vontade com relação aos pais biológicos? É quase que uma traição. Poxa vida, ela me sustentou, eles me sustentaram aqui na vida e eu tô também na vida por conta deles. E aí quando se tira esse peso, não é, como você disse assim, traga para o seu coração, traga para o seu coração esses pais biológicos. E aí a gente vai ver o que isso acontece. Ou seja, você pode amar os seus pais biológicos. Você tem a minha permissão também para amar os pais biológicos, porque eu dei um lugar para eles no meu coração também. E aí, quando existe esse movimento, esse caminho começa a fluir. Esse caminho começa a ficar mais sereno, tanto para você, né, para sua irmã, para essa menina, para essa criança e para todo esse sistema. Você levantou a mão, queria complementar alguma coisa, Vera? Então, eu ia falar que você também falou para mim que de tanto amor, ela tem uma doença congênita da minha irmã. Você falou, nossa, olha o amor que ela tem, porque é uma doença da família, não é para ela ter, né? Mas ela tem uma polioneuropatia. Não é uma loucura? É amor. É No amor. fundo, é amor. E é assim, é esse amor, assim, como eu mostro, se você quer mais que eu mostre para você que eu te amo, do que pegando essa dor para mim também, me colocando no seu lugar também, tentando trazer isso para mim também, para tirar de você, isso é amor. Mas é inconsciente, né? Exatamente. Ela precisava olhar para isso, porque isso não está fazendo bem para ela e nem faz bem para o sistema. É Esse é o aquele que a gente criança, né? Esse é o que a gente já falou aqui com relação a esse amor cego, né, esse É, amor da criança que experimenta, assim: "Eu vou salvar tudo isso", né, e me coloco em sacrifício. é, Aí, por isso que viver essa experiência em uma constelação é muito precioso, porque você pode até saber isso aqui racionalmente, mas é preciso viver profundamente essa experiência para que possa se descolar desse destino que também pertence ao outro, para que possa olhar com amor e respeitar também essas condições que fazem parte do outro. Assim, esse outro fica livre e você também fica livre. Essa criança, essa menina também fica livre. E quando eu falo criança, é do 0 aos 150, né? Não é necessariamente uma criança pequena, mas esse filho que ainda muitas vezes adulto tem aquela condição daquela criança interior de querer salvar esses pais, essa mãe, se colocar no lugar, fazer algo, porque também em alguns momentos se sente em dívida pela manutenção na própria vida. Agora, como é que nós fazemos
para trazer, então, essa alegria para os pais, na nossa condição de filhos? É olhando para esses pais e tentando compensá-los de alguma maneira? Não. É justamente olhando também para o nosso destino e a nossa vida. E aí fazer algo de bom com a nossa vida. Aí eu mostro para esses pais que valeu a pena, e eu posso mostrar isso também para os pais biológicos. Existe algo aí de precioso feito por esses pais biológicos e feito também por esses pais adotivos. Para ambos. Levo ambos no meu coração. Obrigado, Vera. Obrigada. Vou ver se eu consigo mostrar essa aula para ela e falarmos sobre isso, para que ela possa se liberar, né, dessa doença, né? Ela está passando um momento bem difícil, porque minha irmã está acamada. Então, não sai da cama, tá com uma cuidadora, né? E no final de semana ela cuida da mãe, ela dá banho, dá comida, e ela tem um adolescente e uma criança, e tem um marido. Ela tá maluca e trabalha todos os dias. Então, ela tá muito assoberbada, né? E ela fica nervosa, fica muito deprimida. Mas você olha para ela, você fala, nossa, ela tá vivendo uma luz. Olha o que essa menina tá dando conta, né? Mas ela tá deprimida, tá brava, que está muita coisa para ela, né? Então, é tudo isso. Mas ela é evangélica, ela fala, a tia Vera tem umas coisas lá com o espírito. Você toma cuidado, hein, mãe? É assim que eles veem, né? Mas amém, Ô Vera, você sabe que né? o exigente para nós, tantas vezes, é justamente assim, deixar, né? Soltar um pouquinho isso. O que é que eu posso fazer? Porque também isso está tão próximo a mim e chama a minha atenção, mas talvez para essa sua sobrinha, você possa simplesmente dizer para ela assim: eu vejo o seu grande amor. Como o seu amor é grande. Não explique nada. Não explique nada. Fala, a tia vê o quanto o seu amor é grande. E você veja se isso é algo que se abre em relação a vocês, em relação a ela, ou se fecha. Porque depois disso, talvez a gente possa ver como isso se encaminha. Mas sem explicação, sem eu venho te mostrar algo, venho te apresentar algo. Eu simplesmente aqui, como sua tia, vejo o quanto o seu amor é grande. E você já pode perceber como isso no seu corpo te dá uma resposta diferente de mostrar uma aula para ela ou um encontro e fazer esse encontro de almas. Aí sim, as almas se aproximam. É verdade. Já não está no meu controle. Fica leve. Ok. Obrigada. Obrigado, Vera. Podemos começar a ler, Manuela. Mas o espaço está aberto. Deixa eu aproveitar então, Marcos, já que você disse que é um tema que eu também abordei, que também tenho uma sobrinha adotiva, né? E assim, foi muito negativo. Depois de muito tempo, eu soube que era uma constelação que a minha irmã tinha ido fazer, e eu não sei, não tenho como dizer se foi a forma como foi dito ou apenas a forma como ela recebeu, de que ela tinha feito a pior coisa do mundo em adotar a minha sobrinha, né? Então, ela assim, ela já foi procurar socorro no momento que ela tinha saído de casa, estava usando drogas, né? E aí ela ainda ouve isso. Então, foi muito difícil. Vai abrir bem o portão agora. Tá incomodando muito? Não, tô escutando bem. E depois, com o tempo, quando eu tive acesso, assim, a gente começou. Aí que eu fui, nossa, acho que depois de uns 10 anos que eu fui entender onde ela tinha ido, porque na época ela também tinha dito que acho que era alguma coisa espírita, né? E só que da minha sobrinha, o que a gente observa que ela está melhorando muito, mas ela dizia que não perdoava a mãe biológica,
Só que inconscientemente ela transferia isso para minha irmã. Elas não podiam nem chegar perto uma da outra. E aí, devagarzinho, ela foi perceber, agora está percebendo um pouco isso, né? Então, também acho não, né? Que eu estou vivenciando, de uma certa forma, é isso. Há os dois caminhos, né? Quer dizer, no caso da sobrinha dela, tanto amor que até adquiriu a doença, e da minha sobrinha já era o contrário, ela repeliu, agora está melhorando, porque ela já é mãe, né? A minha irmã, e já com meu cunhado não, mas a minha irmã é assim, que nem gato e cachorro, sabe? Ótimo. Bom, você traz 2 pontos, assim, vários pontos, mas eu quero destacar 2 interessantes aqui para nós, Antônio. A constelação, não é? E a forma com que isso se mostra nos campos, né, dentro desse campo. Porque, em algum momento alguém chegou para mim e perguntou algo sobre mas e essas respostas aí, elas são verdadeiras, são falsas? E assim, nós, como consteladores, precisamos estar em sintonia com tudo. E aí eu sempre falo: olha, você precisa olhar com cuidado aonde você também está indo e que constelador é esse, né? Porque existe então aí muitas vezes uma interpretação do constelador diante de muitas imagens que ele mesmo tem e carrega dos seus campos espirituais. E como constelador, nós precisamos deixar todas essas imagens para entrar justamente e observar esse fenômeno. Então, eu não sei como isso aconteceu, como isso foi falado, mas é preciso ter cuidado, né, para não ficar com posições que estão presentes no seu sistema e que simplesmente são transferidas ali em uma constelação como se aquilo fosse a resposta, quando na verdade é algo do próprio constelador, que passa também por ele. Porque eu jamais falo isso como: "Olha, isso que você fez é algo ruim ou é algo bom", porque nós estamos justamente nesse outro campo espiritual que vai além disso, do bom e do mal. E aí, quando eu tô nisso, eu já tô em uma consciência bastante restrita, e eu tô perdendo de vista já o que se apresenta. São escolhas, e nem sempre nós vemos aqui, essas escolhas nem sempre são livres, apesar da pessoa achar que isso é totalmente livre, algo ainda maior a conduziu para que chegasse nesse momento. Depois vou para o segundo ponto, né. Então, assim, inclusive o Renato tem um livro sobre adoção, né, como que é o nome dele? Para que a adoção dê certo, como a adoção pode dar certo, alguma coisa nesse sentido, um livro bem fininho, que é justamente, assim, trazendo um pouco dessas dinâmicas ocultas que acontecem na adoção. E aí, nesse segundo ponto, assim, olha, e esse filho adotivo, quando ele, se distancia da mãe adotiva ou dos pais adotivos, também em algumas vezes, ou tantas vezes, é uma lealdade muito grande. E é uma lealdade a ambos, aos pais biológicos e aos pais adotivos. Em algum momento, é como se esse filho dissesse assim: "Olha, mamãe adotiva, por sua causa eu não posso chegar até a minha mãe biológica". Começa a converter isso em uma acusação. E aí fica tudo distorcido. Então ela transfere aquilo que ela não pode falar para a mãe adotiva, a mãe biológica, desculpa, ou um sentimento de ter sido deixada por conta dessa mãe biológica para a mãe adotiva. É onde quem está próximo. E aí fica tudo fora da ordem, tudo fora da ordem. E aí sua irmã vai tentar fazer e fazer, fazer, e quanto mais ela tentar fazer, mais isso vai se distanciar. Mais ela vai receber assim, você está querendo ser mais e melhor do que a minha mãe biológica. E aí também existe um movimento que essa mãe adotiva pode fazer. E mais uma vez, qual é o movimento? Olhar para esses pais biológicos.
olhar para essa mãe biológica, olhar para esse pai biológico e se colocar também diante deles nessa postura de agradecimento. Nesse momento, esqueça o filho, esqueça. Faça esse movimento interior de olhar para esses pais biológicos. E comece a fazer realmente como uma reflexão, até que ponto eu, em algum momento, sim, julguei, sim, olhei para a forma com que foi feito. Quantas vezes a gente vê esses julgamentos, né? Como pode essa mãe fazer isso com essa criança? E se esquece do presente que chegou até ela justamente por conta de tudo isso que aconteceu. Ah, esses pais violentos, esses pais que eram, né, viviam uma vida desregrada, eram drogados, era uma prostituta, e aí assim vai, e assim vai, e assim vai. E aí é se despir de tudo isso para olhar e agradecer a esses pais biológicos. Porque assim, essa menina, que é a filha, também não precisa esconder a mãe biológica que está nela. Não precisa esconder o pai biológico que também está nela. Como pode essa criança, essa menina, viver uma vida tentando esconder a mãe biológica? Como se ela não pudesse mostrar para essa mãe adotiva que ela também tem algo da biológica. E aí veja que isso pode gerar justamente essa raiva, agressividade, distanciamento. Tudo isso vem por conta desses sentimentos que estão mais profundos e que ainda estão escondidos. Então, nesse momento, vocês podem fazer isso. Se existe essa situação, tragam esses pais biológicos para o coração de vocês, independentemente do que tenha acontecido. E eu já vi constelação em que o pai adotivo dizia assim: jamais, jamais eu vou dar um lugar para esse pai biológico ou essa mãe biológica. Porque eles bateram, porque eles fizeram. Ele sabia apontar cada coisa que eles fizeram, mas não sabia agradecer pelo filho que estava com ele, por essa criança que estava com ele. E enquanto isso, o que essa criança fazia? Dava mais e mais trabalho a esses pais adotivos. E vai continuar dando trabalho. Porque ele vai continuar mostrando assim, por favor, me deixe amar também os meus pais biológicos. Mesmo que eu não tenha ficado com eles. Mesmo que eu não tenha conhecido da forma com que eu gostaria. Mas, por favor, me deixe amar meus pais biológicos. E aí talvez todos vão respirar bem melhor nesse sistema. Tudo bem, Antônio? Sim, gratidão. Eu, assim, independente mesmo antes, porque ela foi um presente muito grande mesmo que veio bebê, então só, vixe, eu tenho que tomar cuidado até de não ser mais apaixonada por ela, né? Mas a gente tem feito assim devagarzinho. E agora, graças a Deus, ela já está até trabalhando. E ela reproduziu um pouco. Ela, por um tempo, ela abandonou a filha dela, que é minha sobrinha neta, né, minha afilhada. Mas devagarzinho ela foi percebendo que estava também reproduzindo, né? Agora ela, acho que já faz mais um ano e pouquinho que ela conseguiu estar no emprego pela primeira vez, 29 anos, mas só a gratidão, né, por todo esse processo. E tudo começou realmente quando eu comecei. Então, ela fez uma constelação, minha sobrinha, e depois a minha irmã também fez. Até minha irmã brinca que ela tem que fazer, porque ela levou um tema e não aconteceu nada do tema que ela queria ver, porque veio essa questão. E nessa constelação ela fez a inclusão, né? Ela olhou para os pais. Então, realmente parece que deu uma, mas é um processo de é lento, né? Porque a minha sobrinha, ela verbaliza que não perdoa a mãe biológica, mas no fundo, acho que no fundo não tem como, né, Marcos? Não tem como. Tanto que foi feito um trabalho dela realmente se olhar no espelho, porque a filha dela é a cara dela. Então a gente diz assim: você deve ser a cara da sua mãe, você não precisa ir conhecê-la para tomar no coração. Vamos fazer um processo de olhar no espelho, olhar para sua mão,
olha, sabe? Então eu tenho feito assim alguma meditação ativa, tudo muito devagarzinho, mas e aí eu sempre reafirmo que só por isso a constelação já valeu muito a pena. E É gratidão, que ótimo, tudo, nossa, ótimo. a gente aprende muito, né? Esse grupo é fantástico, abençoado, eu diria. Sim. E para ela, Antônia, é assim, você é um presente. Isso para ela pode tocar em um ponto bem importante. Você, na nossa vida, é um presente. Vocês já perceberam que eu sou muito minimalista, né? Vamos, como dizia o Hellinger, no essencial. E fique com isso. Porque se a gente começa a querer transmitir muitas lições, isso acaba gerando algumas confusões. E esse processo, como você disse, ele é devagar, ou lento, ou rápido, isso depende do quê? Isso depende da nossa entrega e de como é que nós também nos entregamos a esse movimento. Porque quando eu digo assim, dar um lugar no coração para os pais adotivos, eu já sei, né? E isso está na minha cabeça. Isso não é fácil, não, gente. Não é assim que agora eu olho e tudo se movimenta rapidamente, mas pode se movimentar rapidamente, se realmente a gente abrir o nosso coração. Se essa menina sentir que isso que está sendo falado realmente é essa voz que vem da alma, você é um presente. Porque quantas vezes essa menina se sentiu como algo que veio para causar desconforto, distúrbio, perturbação e tantas outras coisas dentro desse sistema. E de repente, com a sua voz da alma, você transmite isso para ela. Você aqui para nós é um presente. Sempre foi. Sempre foi um presente. Obrigado, querida. Oi, Vera. É, a Vera vai falar. Compartilhar uma história de uma constelação de filho adotivo. Então, no grupo, né, eu sabia que ele era um filho adotivo, mas os participantes do grupo ninguém sabia. E na hora de colocar os representantes, assim, num primeiro momento, ele tinha uma questão, um conflito existencial que ele estava vivendo, se colocou só um representante para ele. E esse representante foi para o chão direto e não tinha forças para levantar, não conseguia abrir os olhos, não conseguia olhar, sentir a luz do ambiente, incomodava. Daí eu pedi baixinho para ele para colocar os pais biológicos. A mãe biológica fez o mesmo movimento que ele, também foi para o chão. E a mãe adotiva, que estava no grupo, né, foi colocada uma representante para a mãe adotiva também. Mas o representante do cliente estava lá no chão. Eu coloquei um representante para um ancestral dele, para dizer para ele que ele não precisava mais carregar aquele sofrimento, que ele estava tendo outras oportunidades. Na hora que esse ancestral falou isso, a representante do cliente levantou, foi nos pais biológicos, deu um abraço e se virou para a mãe adotiva. Só que ninguém sabia que aqueles representantes eram os pais biológicos e que aquela outra representante era a mãe adotiva. Então, assim, foi muito interessante assim, a observação desse campo espiritual, esse campo maior que estava atuando ali, que, assim, parecia que a gente estava fazendo a coisa racional, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, mas isso aconteceu sendo que ninguém tinha as informações. Só eu e o cliente, né? Nem a mãe adotiva dele que estava presente não sabia quem eram, o que as pessoas estavam representando no momento que ele escolheu. Porque eu falei só no ouvido dele, escolhe alguém para isso, para aquilo, o que ele está representando? Eu não sei, a gente vai olhar.
Então, assim, foi muito interessante essa constelação, e como esse campo atua, e como essa alma tem esse vínculo. Então, ele precisava daquele contato com a família biológica para poder seguir. E alguns dias depois, a mãe dele ligou, né, a mãe adotiva ligou, falando que ela tinha, depois da constelação, ela tinha sentido um mal-estar e que ela relacionava aquilo com o movimento que tinha acontecido, mas que ela tinha ficado muito feliz que durante muito tempo ele estava meio largado e no dia seguinte ele saiu, foi, comprou roupas novas para poder ir para o trabalho e aquilo deixou ela assim muito feliz com o movimento dele. Sim, obrigado, Cleusa. Aí a gente fala desse campo sábio, né? E essas constelações onde nós realmente não denominamos, não restringimos assim e deixamos isso muitas vezes aberto. Veja o quanto isso atua e a importância do movimento e o que isso libera dentro de uma constelação, nesse tema que nós estamos falando, especialmente, mais uma vez, quando esses pais biológicos também são vistos. Mas às vezes eu só queria mais esse momento. Eu só queria mais essa aproximação aqui, eu só precisava disso um pouquinho para poder tomar a minha vida e seguir adiante também. E aí tudo pode caminhar, tudo pode caminhar. Obrigado, Cleusa. Acho que a Vera também levantou a mão. Eu quero só compartilhar que uma vez eu atendi uma moça que foi adotada e ela veio muito com essa angústia que falava para ela que ela tinha que perdoar a mãe biológica. E foi muito aliviador para ela quando eu disse que não tinha que perdoar, que nem perdoar, nem deixar de perdoar. Que a questão fundamental era reconhecer que ela tinha uma mãe biológica que estava nela, reconhecer esse fato e que essa mãe tinha feito o que foi possível para ela. E ficou muito leve para ela. Tem que perdoar ou deixar de perdoar, não cabe ao filho perdoar pai e mãe. Né? Era só aceitar como mãe. Só queria compartilhar isso. Foi muito bom para a pessoa, ficou muito leve para ela. É isso que a Vera traz, a gente também já conversou algo, né, sobre o perdão, mas também não pense que é fácil esse reconhecimento e esse assentir à vida da forma como foi. Esse é um movimento profundo também e exigente para esse filho, porque é claro que tem algumas expectativas, que tem algo ali nesse caminho em direção à mãe. Então, retomar esse caminho em direção à mãe biológica, da maneira como foi, e conseguir reconhecer e agradecer a essa mãe, torna isso tudo mais leve. Torna isso tudo mais leve, dentro da própria vida. Mas, como eu digo, também é um movimento bastante exigente de chegar nesse caminho. Agora, quando o cliente consegue chegar nisso, como a gente disse, algo pode acontecer instantaneamente. Ou talvez ele precise de um tempo dentro desse caminho até reconhecer e deixar todas aquelas expectativas e reconhecer realmente do jeito que foi, da maneira que foi, e dar um lugar a isso do jeito que foi. Eu me lembro uma vez, eu acho que eu comentei aqui, que em um dos encontros que fazíamos aqui da Rede de Proteção à Vida, um jovem foi, né, naquele dia era encontro de constelação familiar. E ele foi porque ele tinha que cumprir alguma coisa, uma pena alternativa lá, porque tinha vários programas, né, ele tinha que ir lá naquele dia, mas ele foi no dia errado, né, ele foi no dia da constelação familiar, não era para ele ir no dia da constelação familiar. Ele tinha que fazer uma outra coisa. Então ele me perguntou assim: "Olha, mas eu tenho que como que eu faço aqui para justificar a minha presença, né, porque eu tenho que levar isso?" Eu falei: "Olha, hoje é a constelação familiar." "Ah, então vou ficar, já estou aqui, né, vou ficar." E ele ficou. E aí ele ficou, e quando ele ficou, ele foi nós tivemos uma dinâmica, caiu numa dinâmica de filhos adotivos.
E aí eu convidei para... Aí, detalhe, ele ficou bem lá no fundinho, assim. Lá é um auditório grande, ele ficou lá no fundo, né? Eu falei, você gostaria de participar? Aí ele veio participar. E aí ele participou, e quando chegou ao final, né, foi um movimento bonito ali, de inclusão. Nesse caso, era um movimento desse filho adotivo em direção ao pai. E ao final ele pediu para falar alguma coisa, né? Aí ele relatou que não era para ele estar ali, né, que ele estava por engano, e que ele acabou vivenciando uma experiência que era a vida dele, porque ele era um filho adotivo, e ele representou um filho adotivo, e ele teve a oportunidade de chegar até o pai, e mesmo sabendo que o pai dele morava aqui na mesma cidade, ele não via o pai. E aí, por que eu estou falando isso? Porque às vezes é algo instantâneo, quando se toma totalmente no coração. E ele saiu dali, ele falou assim, que ele estava numa alegria que ele não sabia, e que ele já sabia o que ia fazer. Ele iria na casa do pai. Ele iria buscar o pai. É assim, às vezes é assim na constelação. Tamanha a leveza e serenidade quando se consegue assentir a vida do jeito que ela foi, da forma como foi, e finalmente chegar novamente a esse pai biológico, a essa mãe biológica no seu coração. Porque é em você mesmo, é encontrar parte de si mesmo que estava sendo deixada de lado. É tomar a sua vida de uma forma integral, com todas essas células presentes no seu corpo, sem excluir parte daqui ou parte de lá. Mas aí sim é ganhar a sua força de uma maneira bem mais potente. É tomar o seu lugar no mundo. E isso faz toda a diferença. Ok. Eu acho que a gente não vai começar a ler hoje, porque nós já estamos no nosso horário. Deixa só concluir essa leitura, que é menos de meia página, tá? Só mais 2 parágrafos. Por favor, Cleusa. Podemos imaginar quão difícil é seguir a nossa razão quando isso nos pode custar a saúde e a vida. A pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Será que é capaz de se liberar das amarras desse sistema de crenças? Rupert Sheldrake observou que um campo espiritual só pode se modificar sob a influência de um outro movimento espiritual vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir um outro, não podem vir do interior da alma do campo espiritual que a domina. Eles vêm através de um movimento do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior de nossa alma coletiva. Isso significa que o movimento de cura e a salvação vem de um nível espiritual, que vai além da psicoterapia no seu sentido comum. Isso acontece porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e do seu amor limitado. Muito bom. Então, tipo assim, além desse campo espiritual que está ligado ao sistema de crença, tem esse campo maior, né, esse espírito criativo externo que vem e que inclui todos com os mesmos direitos, né? Então, a solução a gente depende desse campo maior e não desse campo espiritual limitado. É isso. É isso, Cláudia. Não precisamos mais falar, então, aqui agora. Eu gostava quando o Bert falava dessa fonte eterna superior. Tinha uma força muito grande, né? E em algum momento eu tive uma oportunidade de estar ao lado dele, que ele disse para mim assim: agora eu me retiro para essa fonte eterna superior. E aí a gente pôde vivenciar
todo um processo dentro desse campo bem mais abrangente, né? Como você disse, que abarca tudo e a todos, e que olha a todos com essa bondade, com essa benevolência, era a palavra que ele usava. E isso tem uma profundidade e a gente alcança algo bastante profundo e que sedimenta no nosso coração. Comigo foi assim. Então eu também deixo essa palavrinha aí para vocês, porque nem sempre ele colocou isso nos livros. Fonte eterna superior. Manuela, devolvo para você, então. Ok. Também tive a oportunidade de ouvir o Bert referir-se assim a esse campo e era mágico. A maneira como ele falava tocava-nos profundamente a alma. Era muito bom. Então, hoje está concluído o nosso encontro. Muito obrigada, Marcos, pela sua entrega, por todo o conhecimento que partilhou connosco, por toda esta ampliação de consciência que nos traz. Muito obrigada. Muito obrigada também, Cleusa, pela sua leitura, também por ter trazido este tema. E a todos eles colocaram também as suas questões, que também são uma forma de alguma maneira responder também às nossas dúvidas, daqueles que não colocam as questões, mas que também podem usufruir das respostas que o Marcos nos traz. Muito obrigada, desejo uma boa semana a todos e encontramo-nos novamente na próxima terça-feira às 20h30. Muito obrigada, uma boa noite para todos. Obrigada. Um abraço. Boa Ótima noite. Obrigado. Gratidão, boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, gente. Com licença.